Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque hoje tem muita coisa, hein? Sem Rodrigo Garro e Hugo Souza por algumas semanas. Olha que desfalques importantes. A gente vai falar também da renovação de Thales Magno e a estreia do Corinthians na Sul-Americana, a projeção de escalação e tudo mais. Só as notícias não são boas inicialmente, né? O Corinthians perdeu 2 dos seus titulares pelas próximas semanas, dá pra gente colocar dessa maneira. O meia Rodrigo Garro, talvez um período maior. Inclusive, a rapaziada do meu timão, que eu acompanho sempre, né? Sempre muito bem informados a respeito de Corinthians, eles têm uma projeção de que o Garro fique fora pelo menos uns 2 meses. E com isso, talvez ele volte um pouquinho antes ali do Mundial de Clubes, que está programado para o dia 15 de junho a 13 de julho, mas já tem gente imaginando que ele volte só depois. E aí a gente estaria falando aí de uma ausência por abril inteiro, né? Abril, maio, junho, voltaria em julho. Seriam 3 meses sem o Rodrigo Garro, retornando apenas no mês de julho. Se resolver o problema, eu penso dessa maneira, né? Claro que é ruim você não ter um jogador como o Garro, mas se resolver o problema, dos males o menor, porque aí ele voltaria no segundo semestre, nas fases quentes aí das principais competições, para poder ajudar como ele ajudou no ano passado. Já com dores, no ano passado ele já sofria com dores, e aí começa esse ano, e vamos combinar, o Rodrigo Garro, apesar de ser um cara importante, em 2025 ele não conseguiu ainda ser o jogador que fora no ano passado. Então, se você recuperar 100% o Garro para que ele volte depois, mesmo que ele pare por um período maior, eu acho que é o ideal a fazer. Inclusive, até para dar mais detalhes a respeito disso, o Corinthians informou nessa terça-feira que ele viajou à Espanha para a realização de um procedimento inovador num centro de reabilitação em Madrid, coordenado pelo Departamento Médico do Corinthians, tá? Ou seja, é uma ideia, é uma capitania do Departamento Médico do Corinthians, mas ele se submete a esse tratamento em Madrid, na Espanha, onde ele ficará por uma semana. O objetivo é avançar no tratamento da tendinopatia patelar do joelho direito do atleta, que já regrediu consideravelmente com o trabalho desenvolvido pelos profissionais do clube. Regrediu aqui nesse sentido significa que diminuiu, né, o problema, ou seja, melhorou, né, só para a gente contextualizar. E a nota finaliza dizendo que ele ficará na Europa por uma semana. E de lá, né, ele vai, obviamente, fazer esse tratamento inovador. Não tem mais detalhes a respeito disso, do que seria esse tratamento inovador. Não é um procedimento cirúrgico, mas é algo para tentar resolver esse problema das dores, né? Eu falei para vocês aqui no vídeo anterior, né, que ele estaria já afastado por tempo indeterminado para tratar disso, e aí vem a nota na manhã seguinte dizendo que ele vai para a Espanha, participa desse tratamento, volta e fica, obviamente, sob cuidados do Departamento Médico do Corinthians, mas aí, num período maior de recuperação, como eu disse, o meu timão apurou aí que talvez uns 2 meses sem o Rodrigo Garro, para que ele possa tratar, né, essa lesão no joelho. Ele falou que, cara, afinal, isso me impactou, né? Jogou anestesiado, com anestesia no joelho, para que ele pudesse jogar futebol na final. Não faz sentido, né? Um atleta de alto rendimento, a gente sabe que a dor faz parte, né? Muitas vezes eles jogam com anti-inflamatório, com medicação, com infiltrações. Não é o ideal, mas a gente sabe que isso acontece. Agora, anestesiado, eu confesso que eu nunca vi. Uma anestesia local ali para o cara não sentir praticamente o joelho e poder correr, porque realmente a coisa não estava normal, né? Então, diante disso, na ausência do Rodrigo Garro, a gente tem algumas projeções, né, do que o Ramon Dias deve fazer, especialmente já começando a Sul-Americana nessa quarta-feira, diante do Huracan fora de casa. Agora, não é só a ausência do Rodrigo Garro que traz como notícia ruim nesse começo de semana. Na verdade, eu acho que essa que eu vou dar agora para vocês é muito pior. Porque o Garro, como eu disse, não conseguiu ainda ser o jogador que ele vinha sendo e, cara, o Ramon deu jeito. Tanto que o Corinthians se sagrou campeão paulista mesmo com o Garro não jogando todos os jogos, não sendo um cara tão decisivo assim. A ausência do Hugo Souza, ela é muito sentida, né, cara? Porque assim, a gente tá falando de um cara decisivo. A gente tá falando de um cara definitivo. A gente está falando de um cara que resolve jogos para o Corinthians. A defesa melhorou e tudo mais, mas não adianta, né? Quando a bola chega lá,
o Hugo Souza é o cara que resolve muitas vezes para o clube. Ainda mais agora que o Corinthians vai começar o brasileiro com mais sequência, com sul-americano e tal, e você não ter o seu goleiro realmente é complicado. Ele já tinha dado uma entrevista para o Esporte Espetacular, se eu não me engano, para o Felipe Cury, pode ser? Felipe Cury, isso mesmo. Eu estava na dúvida do Felipe e do Renato. O Renato apresenta o Jornal da Globo lá com a Renata Lopretti, é o Felipe Cury, gente boa. O Hugo deu entrevista dizendo que jogou machucado a final e já vinha com algumas dores também. Que loucura, né? E aí, deixa eu pegar aqui a notícia correta, ele sofreu uma lesão de grau 2, uma lesão muscular de grau 2 que, cara, o prazo médio para uma lesão de grau 2, claro que os clubes hoje eles não revelam período, né, de recuperação ou de retorno, mas a gente acompanhando o futebol, né, tá acostumado, normalmente isso tem uma média ali de 3 semanas. Pode ser que ele volte antes? Pode ser que ele volte em um mês? Pode ser. E aí a gente está falando aí de um tempo significativo com muitos jogos, né? Porque agora até a disputa do Mundial é jogo teoricamente quarta e domingo, né? Alguns vão ser terça, outros quinta, outros sábado, outros domingo, mas é o chamado quarta e domingo, né? 2 vezes por semana, então você perde o Hugo por muitos jogos. O Matheus Donelli jogou bem contra o Bahia em Salvador. Eu acho até que ele foi bem, porque ele foi bem exigido, né? E fez algumas defesas importantes. No Campeonato Paulista, quando ele teve que jogar na ausência do Hugo, eu também acho que ele foi bem. Acho que ele, pelo menos assim, na comparação com ele mesmo, não tem como comparar com o Hugo Souza. O nível que o Hugo atingiu é um nível de hoje o melhor goleiro do Brasil, atuando aqui no Brasil. Então é muito difícil. E a diferença ela é grande, né? Quando você compara o Hugo e Donelli. Mas eu preciso dizer que o Donelli melhorou em relação a ele mesmo. E talvez isso dê confiança para que ele possa ter uma sequência positiva aí no gol do Corinthians né, enquanto o Hugo não volta e aí o torcedor possa ficar um pouco mais tranquilo. Vamos ver o que acontece. Isso de notícia ruim, né? Vamos ter que aguardar agora o Hugo Souza retornar. Mas de notícia boa tem a renovação do Thales Magno. Quem deu essa notícia foi a rapaziada da CNN Sports. Mas o UOL também divulgou, tá? Dizendo, inclusive, que o Corinthians vai estender o contrato de Thales Magno, que terminaria no dia 30 de junho deste ano, até a metade de 2026. Ou seja, um ano a mais de empréstimo, mas claro, com uma quantia dispensada aí junto ao New York City, o seu clube lá da Major League Soccer. $850 mil, segundo o UOL, que dá cerca de quase 5 milhões de reais. O Corinthians vai ter que pagar para estender esse prazo, para ter o Thales Magno mais por aqui. A opção de compra era muito alta, né? Era $13 milhões. A gente está falando de quase 80 milhões de reais. Não dava para pagar pelo Thales um cara que é reserva hoje, né? Importante e tal. Começou bem o Paulista. Ele tem 8 gols e 4 assistências em 36 jogos com a camisa do Timão, sendo 17, se eu não me engano, como titular. Começou bem o Campeonato Paulista e tudo mais. Tá tudo bem. Ele é um cara útil, mas 80 milhões de reais é muita grana realmente. Então, o melhor a fazer era realmente estender o prazo de empréstimo por mais um ano. O Fabinho Soldado já tinha dito que apenas detalhes burocráticos separavam o anúncio. O anúncio oficialmente ainda não aconteceu, mas já tem a informação de que o Thales Magno renovou por mais um tempo. É importante, porque se não ficasse, o Corinthians teria que ir ao mercado buscar mais opções para o ataque. Mesmo ele ficando, ainda acho que também tem que ir para o mercado em busca de mais opções para o ataque. Beleza? E agora sim a gente finaliza, né? Projetando essa escalação diante do Huracan, equipe argentina, 7 da noite na Neoquímica Arena desta quarta-feira. Como a gente já falou também, Sul-Americana só passam um. Corinthians está no grupo com América de Cali, Racing do Uruguai e o próprio Huracan da Argentina. Com isso, a escalação deve ter o Matheus Donelli no gol, o Mateuzinho na direita e o Angileri na esquerda, o Félix Torres e o Gustavo Henrique na zaga, meio de campo com o Ranieri, Martínez, Carrilho e a principal dúvida, Memphis e Yuri. E aí, nessa dúvida, ou o Coronado, ou o Romero, para o Memphis jogar por dentro e o Romero no ataque, ou o próprio Thales, jogando por dentro, como a gente já viu muitas vezes fazer, ou, deixa eu ver se tem mais alguma possibilidade, ou o Bidon fazendo essa função. Alguns torcedores cogitaram isso, né? Eu acho que o Bidon ocupa uma faixa um pouco mais intermediária, não necessariamente a de meia armador, embora possa fazer.
Mas a verdade é que o Ramon vai com força máxima ou com aquilo que ele tem de melhor. Porque a Sul-Americana só classifica um. Você tem os 2 últimos jogos dessa primeira fase fora de casa. Então a chance é agora de pontuar em casa, vencer em casa e ter uma condição um pouco mais tranquila no grupo para chegar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo todas as atualizações do Corinthians e a partir desse momento a gente vai reagir, repercutir todas essas notícias, infelizmente notícias negativas, notícias ruins, mas a gente tem que trazer, tem que informar o torcedor corintiano de tudo que está acontecendo dentro do Corinthians. Hoje, estreia do Timão, né? Às 19 horas, Corinthians estreia pela Sul-Americana contra o Huracan, na Neoquímica Arena, com o estádio lotado. Corinthians é uma competição, né, inédita para o Timão. Corinthians mira, quer ganhar essa competição. Ano passado teve bem próximo de conquistar, mas infelizmente Ramon Dias acabou derrapando ao escalar o time errado, substituir errado contra o Racing e o Corinthians acabou sendo eliminado. Infelizmente, né, tinha oportunidade de ganhar esse título, mas Ramon Dias acabou aí derrapando, foi muito criticado, quase que saiu do Corinthians. Tem uma ala da Copa Corintiana que até hoje não perdoa Ramon Dias por isso, né? O Corinthians também saiu ano passado da Copa do Brasil. Então o Ramon Dias está tendo a oportunidade de aprender com seus erros na mesma competição esse ano. Quem sabe esse ano chegou o momento, chegou a hora, chegou o dia do Corinthians conquistar esse título inédito. Seria mais um troféu importantíssimo para a galeria do Corinthians. E hoje, infelizmente, o Corinthians, né, como o Chico Garcia trouxe aí, o Corinthians tem algum desfalque esse muito importante. O goleiro Hugo Souza não jogará hoje, está com uma lesão na coxa, sentiu essa lesão contra o Guarani dia 23 de fevereiro, de lá para cá veio jogando no sacrifício, veio jogando sentindo dor. Contra o Palmeiras ele caiu umas 2 vezes, ficou rolando de dor no chão. Aí muita gente falou que era uma cera que ele estava fazendo, era para ganhar tempo, né? Era para enrolar, para passar o tempo, né? E não era. Infelizmente o Hugo Souza veio na dificuldade, veio sentir muita dor, e como era uma reta decisiva, o Hugo não quis ficar fora, jogou. Porém agora ele vai se afastar, vai ficar ausente do Corinthians por um tempinho aí. Isso acredito eu que, sei lá, uns 20 dias, no máximo uns 30 dias, né? O Hugo Souza já retorna. Donelli estreou no Brasileirão contra o Bahia lá em Salvador, né? Foi muito bem. Na verdade, o Ramon Dias deu oportunidade a alguns jogadores, e de todos que deu oportunidade, para mim, o Donelli se destacou. O Donelli aproveitou a oportunidade como ninguém. Já o Léo Maná, para mim, não aproveitou. Muito fraco tecnicamente, o lateral direito do Corinthians. Ramon Dias também deu a oportunidade. O lateral esquerdo, o Hugo, também para mim não aproveitou. Deixou passar batida essa oportunidade incrível que ele recebeu. E na defesa, Kaká foi muito mal. O Kaká também não foi bem. Então, para mim, só mesmo o goleiro Matheus Donelli que aproveitou a oportunidade e valorizou, que fez excelentes defesas, e o Corinthians saiu aí. Se não fosse o Matheus Donelli, o Corinthians ia perder um jogo uns 3-4-0, porque o Bahia teve muita chance e o Donelli fez defesas milagrosas. E o Corinthians perdendo o jogo praticamente até finalzinho. Aos 44 minutos, o Hector Hernandes entrou e fez de cabeça Corinthians 1-1, empatando o jogo, trazendo um ponto aqui para São Paulo. E sabadão a gente enfrenta aí o Vasco da Gama, com a oportunidade aí de ganhar, né? E o Corinthians fazer 4 pontos e ficar muito bem na tabela do Brasileirão. Mas o foco é hoje, a estreia hoje às 19 horas contra o Huracan em casa na Sul-Americana. Corinthians estará sem o Hugo Souza, como eu disse para vocês, e também terá um outro desfalque muito importante, Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, infelizmente, tem uma tendinopatia pautelar no joelho direito. Na verdade, são os 2 joelhos, mas o esquerdo está curado, mas o direito não. Então o Corinthians acabou soltando a nota dizendo que
mandou o jogador lá para Espanha, foi para Madrid fazer um tratamento inovador, vai ficar lá tratando um período de uma semana e depois retorna ao Brasil, retorna ao Corinthians para continuar os trabalhos de tratamento. Não vai fazer cirurgia, né? Só um tratamento mesmo, mas esse tratamento pode ficar fora aí. O Rodrigo, a previsão a princípio são de 30 dias, mas dependendo do nível de recuperação, né, da gravidade da lesão, o Rodrigão vai ficar aí de 2 a 3 meses. Na minha modesta opinião, eu acho que o Corinthians está certo. O Corinthians está certo porque precisa resolver esse problema. Não adianta o jogador passar mais um ano sofrendo, né? Dores mais dores. Um jogo joga, outro jogo não joga. O Rodrigo, a gente percebe o talento, a habilidade, o craque que o cara é, o cérebro do time. Porém, esse ano ele não conseguiu performar ainda. Por quê? Tá jogando sentindo dor, né? Acabou tomando infiltrações em alguns jogos para jogar. E ele revelou para os canais ESPN Brasil que para jogar contra o Palmeiras ele teve que tomar um anestésico no joelho para jogar, ou seja, jogou com o joelho completamente anestesiado. Isso, sinceramente, né, é uma coisa assim, sabe, a gente fica sem entender o que está acontecendo com o Rodrigão, porque é um cara jovem, né, um jovem jogador, né, que tem muita carreira pela frente, mas desse jeito precisa recuperar, não pode jogar assim. E Ramon Dias vai ter um trabalhinho para escalar esse time. Eu vou trazer a provável escalação desse Corinthians para hoje. Acredito eu que seria o melhor, né? Ramon Dias tem alternativa. Ramon Dias pode escalar o Igor Coronado no lugar do Rodrigo Garro e pode também trazer o Menses para o meio campo. Então, a provável escalação do Corinthians: Matheus Donelli no gol, na lateral direita Mateuzinho, na dupla de zaga Gustavo Henrique, Félix Torres, Gustavo Henrique, e na lateral esquerda o argentino Fabrício Angileri. No meio campo, fazendo o tripé, Ranieri, José Martini e Carrillo. Fechando esse losango, pode ser com Coronado, ou se o Ramon Dias preferir, retorna com o Memphis Depay para o meio campo. E na frente o Ramon pode escalar Romero e Yuri Alberto, se preferir trazer o Memphis Depay para o meio campo. Se deixar o Igor Coronado no meio campo, aí na frente o Ramon Dias pode escalar Memphis Depay e Yuri no ataque. Então é um Corinthians bom, um Corinthians bem armado, é um Corinthians forte, tem tudo para ganhar o jogo? Tem, né? Mas o Rodrigo Garro e o goleiro Hugo Souza, eles dispensam comentário pelo talento, pela habilidade. A gente sabe da grandeza que são esses dois jogadores. Nos ajudou muito, tá nos ajudando, vai nos ajudar, mas precisa de estar 100% recuperado, porque o jogador não dá para jogar sentindo dor, mesmo sabendo que o futebol é um esporte de contato, que em muito momento a pessoa se bate, se machuca, né? Mas o Rodrigão passou todos os limites de jogar com anestésico no joelho para não sentir dor. Então precisa recuperar, e bem recuperado. Esses dois caras vai voltar onde as competições vai estar mais acelerada, vai estar mais pro reta final do segundo turno, né? E vai nos ajudar muito na hora que a gente mais precisar. Agora é mais o início de Copa, de campeonato, né? Então dá pro Corinthians aí se virando como tem. E o Timão não pode demorar para ir ao mercado fazer algumas contratações pontuais, porque nós temos no elenco carências de algum jogador. Na defesa a gente precisa de um zagueiro, na lateral direita a gente precisa de contratar mais um lateral, precisa também mais um atacante velocista. Então o Corinthians tem algumas carências que Fabinho Soldado e Ramon Dias tá de olho no mercado. Mas o Corinthians é um clube muito endividado, fica muito difícil para fazer a contratação, para gastar aí 5 milhões de euros, 10 milhões de dólares, muito difícil. O Corinthians hoje procura fazer contratação de oportunidade de mercado, sabe? Oportunidade de mercado. Quando aquele jogador está no final de contrato, né, que pode assinar um pré-contrato contra o clube, então o Corinthians só paga salário, né? E a janela por enquanto está fechada, o Corinthians só pode contratar jogador que estava liberado dia 28 de fevereiro, e jogadores que disputaram seus respectivos estaduais. Ao contrário, o censo não pode, a janela só se abre a metade a partir de junho, né? E o Corinthians precisa estar estudando, precisa de fazer boas contratações para fortalecer, né, o elenco. O Corinthians hoje
na minha modesta opinião, tem um bom time, só não tem um bom elenco. E para ganhar Copa, campeonato nacional, torneio, campeonatos aí, Copa Internacional, o Corinthians precisa de qualificar mais o elenco, porque o elenco tem posições que tem muitas carências. E eu acredito que aos poucos o Corinthians tem muita visibilidade, vai conseguir montar aí um belo de um elenco. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians tem condições, mesmo que esses 2 desfalques muito importantes, tem condições de vencer o Huracan em casa hoje na Neoquímica Arena, pela Sul-Americana? Qual que é a sua opinião? Use o espaço no vídeo para você deixar seu comentário, deixe também o seu like e não esqueça de deixar a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!